o grande dia do Senhor, as calamidades, as aflições. Vamos lá. Estas são as palavras que o Senhor falou acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouvem-se gritos de pânico, de pavor e não de paz. Pergunte e veja: pode um homem dar à luz? Porque vejo então todos os homens com as mãos no estômago, como uma mulher em trabalho de parto? Porque estão pálidos todos os rostos. Como será terrível aquele dia! Sem comparação, será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Então veja bem, o Daniel acabou de ler a expressão tempo de angústia de Jacó. Isso aqui é falando da aflição, da tribulação que eles haveriam de passar. Então veja que essa tribulação aqui seria a vinda do cativeiro. E a Bíblia diz que os homens estariam com as suas mãos, em suas barrigas, no estômago, para evidenciar o tamanho da dor que eles estariam sofrendo. Então, no segundo momento, você tem aqui o profeta Jeremias falando o que eles haveriam de sofrer. E quem não sabe das atrocidades, quem não sabe das maldades que foram feitas por aqueles que perseguiram o povo de Deus? Mas aqui o profeta está sendo bem categórico. Ele está mostrando esse tempo de angústia que o povo de Deus haveria de passar. Então, essa é a segunda parte do verso 4 até o verso 7. Agora vamos para a terceira parte do texto, que aqui começa a ter o início da promessa de libertação e de restauração do povo de Israel. Versos 8 em diante. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, quebrarei o jugo que está sobre o pescoço deles e arrebentarei as suas correntes. Não mais serão escravizados pelos estrangeiros. Servirão ao Senhor, ao seu Deus, e a Davi, seu rei, que darei a eles. Por isso, não tema Jacó, meu servo. Não fique assustado, ó Israel, declara o Senhor. Eu salvarei de um lugar distante e os seus descendentes da terra do seu exílio. Jacó voltará e ficará em paz e em segurança. Ninguém o inquietará, porque estou com você e o salvarei, diz o Senhor. Destruirei completamente todas as nações entre as quais eu a dispersei, mas a você não destruirei completamente. Eu disciplinarei como você merece, não o deixarei impune. Tá vendo? Eu disciplinarei, não é isso? Então veja bem, me parece que é Hebreus 12:6, leia logo lá. Então o que nós temos aqui nesse texto bíblico? A quarta sessão, nós não vamos tratar dela porque ela está falando da nova aliança e da restauração plena, que vai dos versos 18 até o 24. Mas eu estou só colocando aqui para que vocês estejam atentos do texto, né? Hebreus 12:6. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Pronto, então nós apresentamos aqui essas quatro partes do capítulo 31, envolvendo a seção dos capítulos 30 até o 33. Se nós trouxéssemos isso para o lado contemporâneo, a aplicação odierna, dos primeiros versos que o Daniel leu, você pode observar que Deus está falando de um tempo de esperança e sofrimento. Era preciso que Israel ficasse alinhado com o pacto bíblico, fidelidade ao pacto. Ok? Ou seja, o povo de Deus, ele haveria de enfrentar o cativeiro. Eles teriam crises, teriam perdas, injustiças, mas tudo seria temporário. Porque Deus diz assim: eu amo vocês. Como vocês desobedeceram, eu tenho um plano de restauração. Se submetam a esse plano, que é o cativeiro, sejam disciplinados para vocês serem purificados, porque Deus sabia que essas crises, essas situações que eles haveriam de sofrer, perdas, injustiças para eles, nos olhares deles, seriam como que, na verdade, um tratamento de Deus para as suas vidas, para que eles pudessem sair lapidados, preparados para ser um povo para Deus zeloso e de boas obras. Porque é engraçado, o que acontece muito, a gente pode até colocar o exemplo de um pai com um filho. Se um pai malcria o filho, não traz a disciplina, fica só passando a mão na cabeça, no momento que esse filho recebe a bênção, ele não vai dar valor à bênção, porque ele não entende aquilo, não foi lapidado, não foi disciplinado. Aconteceria a mesma coisa com Israel. Se Deus tivesse passado a mão na cabeça de Israel, no momento em que eles recebessem as bênçãos, eles iam julgar superiores, prepotentes ali, não iam dar valor à bênção que Deus lhes tinha dado. Então, como Deus os amava, Daniel, o que acontece? Deus vai trazer o cativeiro, e nesse cativeiro, que não vai ser maldição para eles,
ainda que eles tenham perdas, ainda que eles tenham injustiças, ainda que eles enfrentem crises emocionais, ainda que eles vejam pessoas sendo mortas, mas aquele cativeiro seria para eles o quê? De bênção. De bênção. Ou seja, nem toda crise Deus está ausente dela. Há crises nas quais nossos lamentos, nossas situações, nossos gemidos são necessários para que nós possamos refletir aonde falhamos, onde pecamos, onde precisamos nos arrepender e voltar para Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Tudo amam a contribui. Deus. Veja aí Jeremias 29:11. Olha o que diz a palavra do Senhor, né? Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então veja bem, Deus ele está dizendo, se mantenham fiéis ao meu projeto, eu é quem sei o plano que eu tenho para vocês. Agora, se vocês se arrependerem, se vocês se submeterem ao cativeiro, se arrependerem e deixar eu tratar vocês, eu vou abençoar a vida de vocês. Então, a segunda coisa aqui que nós devemos aplicar é que a disciplina de Deus, ela vem com amor. E tem um propósito aqui de corrigir e purificar para a maturidade espiritual, conforme Hebreus 12:5. Em terceiro lugar, você tem aqui a restauração espiritual. Deus promete curar feridas emocionais e espirituais. Deus promete curar as questões comunitárias ali com o povo dele. E aí tem a grande promessa, que é a promessa messiânica para o povo de Deus, ok? Então, é disso que está tratando o nosso texto, envolvendo essas temáticas. Mas antes de nós prosseguirmos aqui, eu quero falar 6 coisas importantes do resumo da lição sobre a aliança, ou as alianças bíblicas, que o texto está tratando disso. Em especial, Jeremias, do capítulo 31, ele vai falar sobre a nova aliança. E o que nós podemos perceber aqui? Em primeiro lugar, o que é aliança? O que significa a palavra aliança? Nós já falamos que a aliança é uma palavra do hebraico, berit, do grego diatek. Aliança envolve compromisso, acordo entre as duas partes. Você tem um exemplo aí em Gênesis 15, 9-13, da aliança. Está ligada com o verbo bará, cortar, indicando o ato de cortar animais para fazer o sacrifício e selar o pacto, como Deus fez com Abraão. Então, esse karate, que é cortar, ele mostra esse compromisso de uma aliança selada com sangue. Então, veja que essa palavra diatek no Novo Testamento, ela também trata dessa ideia, uma aliança unilateral estabelecida por uma parte superior, Deus com uma parte inferior, que é o homem. Teologicamente, a palavra aliança ela pode ser compreendida como um compromisso solene, firmado e estabelecido com Deus, no qual ele obriga, por sua graça, a abençoar o homem mediante certas condições ou promessas, revelando o seu processo redentor dentro da história. Louis Benkoff, ele diz que a aliança é o método pelo qual Deus comunica a sua graça e assegura o cumprimento do seu propósito eterno, que é a salvação. Charles Rogers, ele diz que a aliança é toda a relação de Deus com o homem, que é pactual, e ele trata com suas criaturas racionais por meio de leis, promessas e também pelas bênçãos condicionais. É isso que é aliança. E nós estamos aqui na definição teológica de aliança.